Olá, sejam sempre muito bem-vindos ao programa Capital Natural. O título que escolhemos para o episódio de hoje explica tudo. RPPNs, particulares a serviço do patrimônio público. Daqui a pouco vocês vão entender o que é cada uma dessas letrinhas aí. Atendendo a pedidos, nós vamos hoje aprofundar um aspecto importante daquele programa que fizemos sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação no país. Nós vamos falar das chamadas Reservas Particulares de Patrimônio Natural, RPPNs, que são uma categoria de reservas naturais prevista na legislação brasileira com uma característica importante. Elas trazem os proprietários particulares para o jogo da preservação do bem comum. Mas o que leva um proprietário de terras a optar por um aproveitamento tão específico para a sua área, ao invés dos caminhos tradicionais que a gente conhece, muitas vezes ligados à especulação imobiliária, à degradação ambiental? Quais os incentivos que esse proprietário dispõe para manter essa área? Qual o impacto das RPPNs na conservação ambiental no nosso país e no mundo? Para debater o assunto, nós vamos conversar hoje com a bióloga Mariana Machado, que é coordenadora do Programa de Incentivo às Reservas Particulares das ONGs Conservação Internacional e SOS Mata Atlântica. Conversamos também com Vital Balboni, ele próprio, dono, proprietário da RPPN Parque do Zizo, contemplada em 2011 no programa de incentivo que preserva 300 hectares de Mata Atlântica na Serra de Paranapiacaba, no estado de São Paulo. É um prazer ter vocês com a gente aqui no Capital Natural. Queria começar, Mariano, contigo, para conceituar exatamente o que vem a ser as RPPNs, que especificidades que elas têm, o que as diferencia de outras áreas de preservação. Certo. As RPPNs, ou Reservas Particulares do Patrimônio Natural, elas são um tipo de unidade de conservação prevista na lei brasileira, criada por iniciativa voluntária do proprietário de terra. Diferente de outras áreas como parques e reservas, que são áreas públicas criadas por um ato do poder público, do órgão ambiental, as RPPNs são criadas por iniciativa do proprietário de terra. Espontaneamente? Espontaneamente. Então, um proprietário que já tem um trabalho, uma vontade de proteger uma mata que existe dentro do seu imóvel, ele pode requerer junto ao órgão ambiental o título de Reserva Particular do Patrimônio Natural. Fazendo isso, essa área não pode mais ter atividades de uso direto, exploração direta dos recursos naturais, como, por exemplo, produção agropecuária ou manejo florestal, madeira, enfim, esse tipo de atividade ele não pode mais realizar nessa área, mas ele pode realizar atividades de turismo, pesquisa científica e educação ambiental. O proprietário ele assina um termo de compromisso junto ao órgão ambiental, se responsabilizando por manter aquela área protegida. Esse termo de compromisso fica registrado na matrícula do imóvel, no cartório de registro. Quer dizer, é responsabilidade do dono da terra. É responsabilidade do proprietário cuidar dessa área. Se ele passa para herdeiros ou vende esse imóvel que tem uma RPPN, os próximos proprietários também continuam com a responsabilidade de cuidar dessa área, por isso que é dita de caráter perpétuo. Ou seja, Vital, quem compra um imóvel desse, eventualmente, tem o mesmo tipo de compromisso, o mesmo tipo de gosto, o mesmo tipo de preocupação que você e seus irmãos tiveram ao adotar uma RPPN, ou ao transformar a terra de vocês numa RPPN, né? Você sabe para quem está vendendo, digamos assim. Então, eu acho que quem pensa no prazo longo em conservação tem que pensar em RPPN, sabe? Porque é a forma de você trazer o Estado participar do jogo do particular de conservação. Porque uma unidade de conservação, você não mexe na unidade, quer dizer, como a Mariana está falando, você simplesmente mantém aquela atividade. E você manter uma atividade, ela tem seus custos naturais de manutenção. Então, a RPPN, ela é vital sem trocadilho, nessa condição, porque abre uma oportunidade do Estado ajudar a gente a conservar a área. Eu queria perguntar especificamente sobre isso. Quer dizer, a Mariana já deixou claro que é responsabilidade sua e de seus irmãos, no caso de vocês, isso, né? Isso. No Parque do Zizo. Mas como é que entra a autoridade governamental nesse apoio? Não, veja, nós temos um projeto de prazo longo de conservação. Entende? Então, nós lutamos, isso já fazem 15 anos que a gente está na área denominada Parque do Zizo. Eu tenho atividades lá que se sustentam, entende? E essa atividade hoje está baseada em observação de aves.
Isso já funciona lá? Já funciona, isso gera um movimento singelo, mas mantém as atividades do parque. Então, eu quando olho para o prazo longo, eu falo, pô, quem que vai me ajudar? Entende? Quer dizer, só o particular, só os nossos movimentos particulares. Então, a gente quando olha para a RPPN, desde o começo do projeto, do nosso projeto, nós estamos tentando fazer isso, e não é uma coisa fácil, porque nós temos que vencer a burocracia toda, e eu não posso ainda falar sobre os benefícios da RPPN, porque a gente foi otorgado agora no Dia do Mundial do Meio Ambiente, em junho passado. Então, mas a gente já percebe, entende, que o Estado começou a se comunicar com a gente sobre editais, possíveis editais, onde nós estamos vendo a possibilidade de financiamento de ajudar a gente a conservar aquilo lá. Agora, Mariana, não existe o risco, pelo que o Vital está colocando, de este patrimônio, do ponto de vista, digamos, econômico, no melhor sentido possível, se degradar, ou seja, de se perder aquele patrimônio que foi colocado, foi transformado numa RPPN, porque pelo que o Vital está mencionando para a gente, a atividade tem que continuar existindo lá dentro, lá não pode ser exploratória, tem que ser ordenada, organizada, atendendo aos princípios do projeto e dos propósitos originais, em acordo com o que estabelece a legislação, mas a área governamental não entra com dinheiro nenhum, digamos assim, nessa história. Existe risco de que o patrimônio, o conceito, esta célula de RPPN se perca, se degrade, o patrimônio se degrade ou não? O poder público, ele não investe diretamente nas RPPNs, mas ele pode criar incentivos que ajudem o proprietário nesse desafio de cuidar da área que ele tanto estima e que ele tanto se preocupa em manter protegido. Exemplifica para a gente. Na legislação já existem alguns incentivos previstos, como, por exemplo, a isenção do imposto territorial rural. Ele também tem previsão na lei de concessão de créditos em bancos públicos, uma análise prioritária para áreas que sejam RPPN. E aí tem diversas iniciativas acontecendo, tanto iniciativas de organizações não governamentais, como também do poder público estadual e municipal, ligadas ao conceito de pagamento por serviços ambientais. A ideia por trás é que a área de floresta em pé protegida, ela traz diversos benefícios para a sociedade, como, por exemplo, controle de erosão, proteção de nascentes, proteção da biodiversidade, regulação do regime de chuvas, controle do clima. Então, todos esses são chamados serviços ambientais. E o proprietário de terra que faz todo um esforço para manter essa área de floresta em pé, ele deve ser recompensado por esse esforço. Aqui no estado de São Paulo, recentemente foi lançado um edital de pagamento por serviços ambientais específico para RPPNs. Então, é uma forma do poder público reconhecer o esforço do proprietário particular em somar forças com as áreas protegidas públicas. Vamos virar um pouquinho a questão agora, porque eu queria lhe perguntar o seguinte. A gente falou da intenção primeira, a gente falou das formas de manutenção, e eu queria focar agora o papel que as RPPNs podem e devem ter no Brasil, para depois a gente até ampliar, falando mais especificamente da preservação propriamente dita. Por exemplo, a gente sabe que a Mata Atlântica existe hoje, acho que 8% da sua reserva, da sua área original, da cobertura original. No caso das RPPNs, como é que elas podem ajudar a preservar a Mata Atlântica, ainda presente alguma coisa em São Paulo, no Rio de Janeiro e outros estados do país? Estou tentando recortar um pouco para a gente cair na questão da preservação propriamente. Dá para contar com as RPPNs numa preservação tão valiosa quanto essa? Sim, para a Mata Atlântica, um bioma bastante fragmentado, os 8,5% da área original que ainda restam, 80% está na mão de proprietários particulares. Que fique claro, 80% na mão do particular, não necessariamente transformados em RPPN, muito pelo contrário. Não transformados em RPPNs, estão dentro de propriedades particulares. Então, criar um cenário de mais estímulo, de mais incentivos, de políticas públicas que estimulem outros proprietários, não só aqueles com um espírito conservacionista de proteger a mata, é fundamental para a gente garantir que esse 8,5% que a gente ainda tem
de Mata Atlântica, né, que a gente não perca a maior parte desses remanescentes. Muito bem, daqui a pouco a gente retoma, vamos fazer agora um pequeno intervalo. Na volta a gente continua conhecendo mais sobre as reservas particulares de patrimônio natural. Fique agora com as notícias do dia no Band News. Estamos de volta com o Capital Natural, esta semana falando das RPPNs, Reservas Particulares de Patrimônio Natural, que é um importante mecanismo para preservar, sabe o quê? O capital natural, ora bolas. Conversamos hoje com a bióloga Mariana Machado, coordenadora do Programa de Incentivo a Reservas Particulares da SOS Mata Atlântica e da Conservação Internacional. Com a gente também Vital Balboni, que é proprietário de uma RPPN permeada de Mata Atlântica no estado de São Paulo. Vital, eu estou querendo fazer uma pergunta para você desde o começo dessa nossa edição do programa. Muita gente acharia uma loucura o que você e seus irmãos fizeram, pegar uma área de terra e destiná-la à preservação particular, digamos assim, em detrimento de outros interesses que podem ser financeiros, enfim. Não foi uma loucura? Foi uma loucura e era para ser assim mesmo? Como é que vocês tomaram essa decisão? Não é loucura, não foi uma loucura. Nós estamos tratando não só da conservação da área que faz parte do parque, mas da memória do meu irmão. Então, para nós trabalhamos com prazer. E também os sucessores nossos, que são os nossos filhos, nós somos em 7 irmãos, temos 18 rapaziadinha, meninos e meninas, muitos deles adoram aquilo lá, entende? E é um ambiente maravilhoso, porque é dentro do mato, o ar é diferente, a cachoeira, as trilhas, é uma coisa que você faz porque você gosta. Todo o nosso posicionamento é como é que a gente vai levar esse projeto lá para frente. Entende? Com as crianças, uai, já está Então, eles fazem parte da nossa ONG, eles têm assento na ONG, entende? Com o objetivo de aprender a lidar com toda essa questão da administração de uma área de preservação. Entende? Muito bom. Mariana, existem alguns dados, a gente recuperou na pesquisa aqui para o preparo da nossa entrevista. Por exemplo, uma observação importante diz que 2 das mais importantes unidades de conservação do Brasil são particulares. A gente está chegando a este ponto mesmo e a tendência será sempre esta, ou seja, por mais que a gente tenha o poder público criando um parque, estabelecendo regras, limites para a utilização e também com outros procedimentos em áreas de preservação ambiental, mas as particulares tenderão sempre a ser mais bem-sucedidas? Eu acho que depende muito da situação, né? Alguns dos exemplos mais citados, né, de RPPNs, que tem um grande atrativo turístico. Então, se o proprietário tem um potencial para negócios e tem um bom atrativo na sua área, e por ser uma gestão privada, com mais flexibilidade, chances de inovar, de executar recursos, de executar projetos, diferente de um ente público que tem uma burocracia, tem um pouco mais de morosidade para os processos acontecerem, sim, tem um grande potencial das reservas particulares serem bem eficientes na sua gestão, na proteção da biodiversidade e na realização de atividades, seja de turismo, de pesquisa científica, mas não é para todas as RPPNs, né? Tem algumas que não têm um grande atrativo, uma bela cachoeira, uma beleza cênica, mas ainda assim tem a sua importância para a proteção da biodiversidade, recursos hídricos. Então essas vão ter um pouco mais de dificuldade para gerar renda e conseguir se manter. Então, por isso que precisa ter todas as políticas, os incentivos econômicos para que todo tipo de área, seja com grandes atrativos ou com menos atrativos, que gerem recursos por si só, também tenham condições de garantir a proteção da biodiversidade, garantir a proteção dos atributos pelo qual elas receberam o título de RPPN. E eu entendo que as reservas particulares não substituem as unidades de conservação públicas. Cada uma tem o seu papel. As públicas tendem a ser maiores, por exemplo, em termos de área? Sim, são áreas maiores.
E tem outros objetivos também, né? Nós temos unidades de conservação públicas voltadas para comunidades extrativistas. Então, é um outro enfoque, que é o poder público que faz essa gestão, né? A nossa legislação diz, é um Sistema Nacional de Unidades de Conservação. São 12 categorias previstas na legislação. Cada um tem o seu objetivo e tem a sua contribuição a dar. E as RPPNs também têm o seu papel de extrema relevância, pensando, né, que a maior parte dos fragmentos, no caso da Mata Atlântica, está em mãos de particulares. Tá vendo, Vitor? Você sabia que isso era tão importante assim? Nós temos um objetivo de levar isso, aquela área toda, para frente. Nós estamos focados nisso. E quando apareceu essa questão de RPPN, que é uma coisa relativamente recente, nós falamos, opa, tem um parceiro aí que vai nos ajudar, porque se não ajudar, nós vamos continuar fazendo o que nós estamos fazendo, do mesmo jeito. E nós olhamos com muito bons olhos isso, sabe? A gente olha com bons olhos, porque é impossível que não reconheça a importância de um trabalho que está sendo feito. No nosso caso, eu não conheço as demais RPPNs, mas no nosso caso, nós estamos no coração da Mata Atlântica, do que resta da Mata Atlântica. Estamos lá lutando para que aquilo lá permaneça, entende? É uma área absolutamente maravilhosa, entende? E o nosso trabalho é esse, entende? Nós estamos focados nisso. Agora, Mariana, já existem dados, já tem algum tipo de levantamento quanto ao resultado, quer dizer, quão efetivo está sendo esse programa, esse processo de manutenção das RPPNs versus o desmatamento, por exemplo? Está dando certo? Bom, no Brasil a gente tem mais de 1.100 RPPNs já reconhecidas nos diversos biomas. A grande maioria está na Mata Atlântica, mais de 760, e elas protegem mais de 141 mil hectares. Então, elas têm uma importância, sim, né, complementando aí a rede de áreas protegidas públicas. O programa de incentivo às RPPNs da Mata Atlântica realizou um estudo em 2010 com o objetivo de tentar estimar, né, qual é a contribuição das RPPNs para a conservação da biodiversidade. Esse estudo examinou, levantou pesquisas, realizadas em 127 RPPNs. Foram encontradas mais de 3.000 espécies, registradas nessas pesquisas dentro dessas áreas, e mais de 200 espécies animais e vegetais sob alguma categoria de ameaça. Um outro papel importante também que as RPPNs têm são locais de formação de cidadania, da consciência ambiental, nos seus trabalhos de educação ambiental, de turismo e até mesmo de pesquisa científica, geração de conhecimento. Então, as RPPNs também podem ser entendidas como promotoras do desenvolvimento local. Eu quero pegar essa sua deixa, a gente vai fazer um intervalo, vamos voltar para tratar disso, porque já fizemos uma outra edição do Capital Natural anteriormente sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que demonstrou que não existe preservação numa bolha verde. Tem que haver o envolvimento com as comunidades à volta, com o turismo, e eu vou perguntar a vocês, em cima disso, se as áreas de preservação particular não isolam aquele conteúdo ambiental da vida ao redor. A gente retoma por esse ponto daqui a pouquinho na volta do intervalo que a gente vai fazer agora, para você ficar com as notícias do dia no Band News. Até já. Olá, estamos de volta com o Capital Natural. Hoje a gente discute as reservas particulares de patrimônio natural, uma modalidade de unidade de conservação prevista na legislação brasileira e que tem conquistado cada vez mais adeptos. Nos interessa saber aqui o que leva um proprietário a abrir mão da disponibilidade sobre as suas terras para conservá-las para futuras gerações. E que benefícios essa opção traz para o bem comum. O programa Capital Natural hoje está conversando com a Mariana Machado e com o Vital, que é proprietário de uma RPPN. Vital, eu deixei no ar uma pergunta aqui na virada do bloco, antes do intervalo, para perguntar no seguinte sentido: não dá para a gente ter conservação isolada do convívio com as comunidades ao redor, nem com, por exemplo, o turismo nessas áreas. A preservação nas RPPNs não isola uma coisa da outra, não vai contra essa necessidade de que as pessoas conheçam, participem, se integrem?
Eu acho que é ao contrário. É ao contrário, porque nós sentimos no bairro vizinho, próximo ao parque, já uma mudança muito grande. Porque também fazemos programas de educação ambiental, levamos a criançada de volta para eles compreenderem a importância, entende, das nascentes, a questão toda que envolve o meio ambiente. Hoje nós temos vizinhos parceiros. Do lado do caminho que leva ao Parque dos Risos, tem um grupo de biólogos que estão fazendo um projeto. Antes eu tinha problema com palmiteiro, gente que morava lá e caçadores, entendeu? Gente estranhas, que nos causava muito desconforto você ficar passando no meio desse pessoal. Então, a implantação do projeto, ela já naturalmente ela começa a trazer uma mudança. E nós sabemos da importância disso e trabalhamos muito a comunidade e muitos filhos das pessoas que moram em torno do parque. Mariana, o que você me diz? Não é uma coisa isolada da outra, né? Não, as atividades que são permitidas em uma RPPN, o proprietário não é obrigado a executá-las. Tem alguns proprietários com o perfil de simplesmente manter a área protegida. Ele não tem interesse em abrir para pessoas de fora para visitar e muitas vezes também a área não tem um atrativo que justifique investimentos em infraestrutura, em suporte para turismo, porque não tem muito que atrai ali as pessoas. Né? Então vai depender muito do perfil do proprietário e da área mesmo que ela tem de atrativo, de atributo natural com potencial turístico. Mas sim, aqueles proprietários que têm interesse, eles têm feito um trabalho muito importante de conscientização, de geração de conhecimento, fazendo parceria com universidades, né, com pesquisadores, gerando conhecimento sobre a biodiversidade em diferentes biomas no Brasil. Então, eu acredito que a RPPN tem um papel grande, sim, de formação da cidadania e da conscientização ambiental. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, minimamente, sobre o programa específico que você coordena. Como é que é a atuação dele dentro desse processo? O que se espera, até onde vocês têm conseguido chegar, aonde mais querem ir? Certo, um programa ele foi lançado em 2003, né, com a visão de que mesmo com poucos incentivos, haviam muitos proprietários interessados em criar RPPNs. Então o programa veio com esse objetivo de ajudar a ampliar a rede de áreas particulares, de reservas particulares dentro do bioma Mata Atlântica. Como que o programa apoia, né, os proprietários? É por meio de editais de apoio a projetos. Então, periodicamente, a gente lança esses editais. Os proprietários interessados em criar reservas ou aqueles que já têm a sua reserva reconhecida pelo órgão público, fazer projetos de gestão, como, por exemplo, organizar trilhas, fazer cerca, placas para identificação da sua área, né, projetos ligados à gestão da reserva. Apresentam seus projetos nos editais, essas propostas passam por um processo seletivo, né, critérios técnicos, um comitê de especialistas é convidado a fazer a seleção dessas propostas e os melhores projetos recebem um apoio do programa, apoio financeiro para executar essas atividades. Né, a gente também tem uma linha de apoio à elaboração de plano de manejo, né, na legislação sobre unidades de conservação. E no caso as RPPNs também, né, tem que ter o seu plano de manejo, que é um documento técnico onde estão organizadas todas as atividades e as regras para desenvolvimento dessas atividades que o proprietário quer fazer na sua RPPN. O Vital mencionou a presença de palmiteiros, de caçadores. Existem situações, imagino eu que sim, onde é necessário desapropriar, remunerar famílias que por vezes estão morando na área, até de forma, como é que a gente diria, oportunista no melhor sentido, instalada dentro de uma área, precisa ser retirada para que aquela área seja destinada a uma RPPN. Isso acontece e é razoavelmente fácil de se resolver a questão? Já houve casos de RPPN sendo invadida por grupos, né, que tem algum interesse, né, na área, e aí o proprietário realmente tem que acionar a justiça, e o fato da área ter um título de RPPN é um argumento a mais, né, é uma segurança a mais para o proprietário manter o seu direito de propriedade do imóvel. Agora, Vital, você conhece outros proprietários de RPPNs? Vocês se falam? Tem uma comunidade nas mídias sociais? Como é que funciona isso?
Eu tenho um amigo que é lá na região de Pirinópolis, lá em Goiás. Eles se preocupam em vender mel, fazer uma série de coisas assim naturais, grãos, entende? Então é uma área relativamente pequena e ele vive muito bem lá, ele com a família dele, entende? Há muitos anos. Eles são uma das RPPNs mais antigas que assim eu tenho notícia. Mas nós pretendemos fazer parte das associações de RPPN. Eu quero conhecer esse outro povo também, entende? O que o pessoal está fazendo, entende? Que experiências eles tiveram, né? Quer dizer, nós vamos militar nesse campo ainda, né? Ainda nós somos novinhos ainda, não conhecemos ainda bem isso. Agora, Mariana, é importante esse aspecto, quer dizer, ter o proprietário, aquele gestor ali da RPPN, ter essa sensação de pertencimento, de fazer parte de algo maior, por mais que ele esteja instalado localmente na sua RPPNzinha ali, mas de estar conectado, por exemplo, como disse o Vital, com as associações, com os demais proprietários. Existe um movimento organizado dos proprietários de RPPN, existem associações estaduais, né, e elas são reunidas numa confederação nacional de RPPNs. Então, esse é uma forma do proprietário interagir, conhecer outras reservas, saber das experiências, o que deu certo, o que não deu certo para algumas. Então, é um espaço importante para o proprietário trocar experiências e também para brigar por mais incentivos e mais apoio do poder público nesse esforço de conservação, né? A gente também atua junto aos órgãos estaduais e municipais de meio ambiente que trabalham com RPPN, revendo procedimentos, tentando diminuir a burocracia, tentando acelerar os processos, tentando desenvolver mais benefícios, mais incentivos para os proprietários. E uma outra linha que a gente atua é a questão da divulgação das RPPNs, da importância dessas áreas, né? Então, por meio de publicações, matérias, enfim, diversas ações para tornar o tema cada vez mais conhecido e o reconhecimento da sociedade, do esforço, né, dos proprietários para a conservação, também é uma forma de pressão política para que tenham mais benefícios ainda para os proprietários. E o resultado vocês já exibem, né? O programa aponta que 85% dos proprietários, no caso do programa de vocês, dizem que exatamente foi o encaminhamento das RPPNs no trabalho de vocês que deu visibilidade às unidades de conservação desse formato. Para o tema na região, né? Então, às vezes, o proprietário é o primeiro que cria no município, logo o vizinho, né, fica curioso, quer saber como é que funciona, como é que não é, e de repente tem várias RPPNs surgindo ali na região. Então, cada proprietário tem o seu papel de divulgação também das RPPNs. Ou seja, é um mosaico de RPPNs que vai se criando, né? Um grande quebra-cabeças. E qual é a importância dele para a preservação ela própria, Vital? Você que bota a mão na massa ou o pé na terra, digamos assim. Não, veja, o que nós olhamos isso, nós encaramos isso como uma oportunidade de ajudar a suportar o projeto. Essa é que a gente olha. Eu estou começando a perceber, ultimamente, que digamos assim, o valor de você manter a floresta de pé versus as florestas renováveis, né? Se fala muito de sequestro de carbono, uma série de coisas, tudo, mas isso é tudo para a floresta renovável. Uma floresta de pé já sequestrou o carbono. Então, se não tem valor, o que eu faço? Vou derrubar para ela nascer outra vez para sequestrar o carbono? Então, eu acho que agora está olhando, eu estou sentindo esse lado. Precisa, sim, olhar para esse lado. Olha, um prazer ter vocês com a gente no Capital Natural ao vivo. Foi muito bom. A gente encerra essa edição por aqui. Quero agradecer a presença dos nossos convidados, a bióloga Mariana Machado, coordenadora do Programa de Incentivo às Reservas Particulares do Patrimônio Natural da Conservação Internacional e do SOS Mata Atlântica. Agradeço também a Vital Balboni, que é proprietário da RPPN Parque dos Isos, na Serra de Paranapiacaba, estado de São Paulo. Eu sou Guto Abranches e quero convidar vocês a permanecerem com a gente, conectados à nossa rede nas mídias sociais. Até a próxima. Capital Natural.